preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos ter orçamento no próximo ano, mas com medidas que o Governo não queria e ainda pode ter uma dor de cabeça em 2026, tendo em conta que é um ano crítico para a execução dos fundos europeus do PRR. Fica para a jogada da semana. Estamos fora do baralho com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o Nuno Garopa. Nesta primeira parte há cartas para outros temas, para as negociações do plano de paz para a Ucrânia e ainda também outros temas como as rosas brancas e os cravos vermelhos e os grupos de trabalho. Afinal, Nuno Garopa, estamos no país deles, dos grupos de trabalho, e estes governos de Luís Montenegro, em comparação com os de António Costa, são campeões, mas sai uma carta de espadas. Não são campeões bons? Sai uma carta de espadas, mas na verdade, para ser sincero, até é mais para a forma como o país discute o tema do que a criação dos grupos de trabalho. Repara, apesar de, antes de lá ir, só dizer que eu tinha dito que até ao final do mês não falava sobre o Tribunal Constitucional, o provedor de justiça e tutti quanti que aguardamos a eleição estava para 16 de dezembro, hoje a comunicação social indica que isto já poderá ser em janeiro, portanto eu vou deixar o tema para janeiro. A Susana Peralta vai falar sobre isso daqui a pouco, mas sim, voltando aos grupos de trabalho... Como eu mantenho esta tradição de me queixar deste tema, é só para os nossos ouvintes não pensarem que eu não me queixo. É a nota prévia. Eu continuo a queixar-me. É nota prévia. Grupos de trabalho. Repara, os grupos de trabalho podem ter justificação. Poderíamos dizer, este governo é muito mais reformista que o governo do Partido Socialista de António Costa e por isso precisa de mais grupos de trabalho. Este governo é minoritário e, portanto, tem que garantir a legislação passa na Assembleia da República pelo Chega ou pelo Partido Socialista. Portanto, precisa de grupos de trabalho para falar com a oposição. Portanto, há muitas razões para justificar porque é que Luís Montenegro e a AD precisam de mais grupos de trabalho, o dobro ou o triplo, do que tinha António Costa. O problema não é esse. O problema é que, primeiro, é um governo minoritário, mas comporta-se como um governo maioritário. Portanto, não há grupos de trabalho a envolver os partidos da oposição. Portanto, os grupos de trabalho não é para falar com o PS ou com o Chega. Segundo, o governo está lá há ano e meio. E há muitos ministérios que não têm resultados. Portanto, há imensos grupos de trabalho, mas não há resultados. Não sou eu que o digo. É o candidato presidencial da AD, Luís Marcos Mendes, que esta semana, em vários comentários, disse mesmo, na Justiça não há resultados, 18 meses não se vê nada, e também fez críticas à Ministra da Saúde e tem feito críticas a outros ministérios. Portanto, para que tanto grupo de trabalho sem resultados? E deixa-me só acrescentar telegraficamente. E há aqui um terceiro problema. É que há setores em que nós começamos a ter multiplicação de cargos. E aqui chama a atenção da saúde, porque tínhamos o Ministério e tínhamos o Regulador. Depois passámos a ter o CEO e a Direção Nacional. Agora temos Carlos Alexandre, que vai a uma comissão de combate à fraude no SNS, que, reparem, a ter resultados não substitui o Ministério Público. É uma comissão meramente administrativa, não é uma comissão com funções judiciais. E hoje, surpreendentemente, é anunciado que vamos ter 5 ministros regionais da saúde, que é os tais vice-presidentes das CCDRs, que vão passar a ter competências na saúde. Portanto, em menos de 5 anos, multiplicámos os cargos de competência na saúde por 6. Ora, o SNS não está melhor hoje. Portanto, há aqui um problema de multiplicação de cargos que não corresponde a ganhos de eficácia e de eficiência. Essa é que deve ser a crítica ao governo de Luís Montenegro. Onde é que estão os ganhos de eficácia e eficiência com tantas comissões de trabalho que têm sido criadas. E enquanto o país se ocupa muito com grupos de trabalho, há decisões que vão ficando, podemos dizer, empatadas. Na semana passada referia aqui que meio ano depois do arranque da legislatura, as eleições dos juízes do Tribunal Constitucional foram marcadas para 19 de dezembro. Entretanto, também já referiste isso, Nuno. Não é que, Susana, e é a tua carta, parece que estas eleições podem ser adiadas outra vez? Escolhes uma carta de ouros porque isto é, digamos, priceless?
É priceless, exatamente. Muitas coisas que estão a acontecer no país neste momento são priceless. Não, eu preocupei-me sobretudo porque de facto vieram notícias a dizer que a AD não exclui a possibilidade de se concertar com o Chega para a escolha de 3 novos juízes para o Tribunal Constitucional. Portanto, não vou aqui repetir o Nuno, mas de facto há 3 mandatos que estão para ser preenchidos no Tribunal Constitucional. E o que acontece é que, enfim, são precisos 2/3 na Assembleia da República, portanto, como a AD não tem sequer maioria absoluta, quanto mais maioria de 2/3, precisa de aliados para seguir estes juízes, e ele vai ter que fazer isso com o Chega e com a Iniciativa Liberal, ou com o PS e com a Iniciativa Liberal. Isso também foi discutido, aliás, muito bem discutido no artigo de hoje do Luís Aguiar Conraria, aqui connosco, no Expresso. O artigo do Luís relaciona isto com as eleições presidenciais, e aqui eu gostava, já que temos ouros para esta situação priceless, deixar um naipe escuro, acho que provavelmente pausa à esquerda, enfim, ao PS também, mas acho que à esquerda toda, porque como o Luís argumentou hoje no artigo, o que acontece é que nós temos, neste momento, enfim, o único trunfo, por assim dizer, já que estamos a falar de naipes, que o Chega tem para dizer que é o segundo partido mais importante do nossa democracia, é de facto ser o partido com o segundo maior grupo parlamentar. No entanto, o PS continua maioritário nas eleições autárquicas, continua com mais deputados europeus, etc. E, de facto, se nós agora conseguíssemos ter, pelo menos António José Segura, passar à segunda volta, isso dava um argumento, em vez de André Ventura, portanto, se for António José Segura ir à segunda volta, em vez de André Ventura, e já agora declaração de interesse, eu sou apoiante de António José Seguro, isso dava mais um argumento, como o Luís argumentou e bem, para dizer que de facto não era o Chega o partido mais importante, e digamos, para nós todos que estamos aqui, para fazermos pressão para a AD não se aliar ao Chega, mas sim ao PS para a escolha do juiz do Tribunal Constitucional. E parece que a esquerda não está à altura desse desafio, e eu acho que era importante as pessoas perceberem que a escolha do juiz do Tribunal Constitucional vai ser absolutamente determinante para manter uma série de direitos adquiridos, direitos reprodutivos das mulheres, direitos das minorias LGBT, direitos sociais vários, ou seja, nós neste momento estamos de facto em risco de uma verdadeira crise de regime, desta vez, vou-me apropriar dessa expressão, se deixarmos o Tribunal Constitucional à mercê dos desmandos do André Ventura e deste governo da AD, que se tem comportado muito próximo dos desmandos de André Ventura em vários domínios. Aqui uma carta dupla, no fundo, 2 cartas da Susana Peralta. O Parlamento esteve, entretanto, esta semana bastante ocupado com flores, as rosas brancas do 25 de novembro e os cravos vermelhos que os deputados de esquerda acrescentaram no púlpito e que o centrista Paulo Núncio tentou tapar primeiro e André Ventura tirou mesmo depois. Tens aqui uma carta de copas, Luís, para esta batalha, para esta guerra das flores. Eu dou copas a essa guerra de flores porque, pelo que eu fui dando conta, ninguém ligou ao raio da cerimónia. Eu não conheço ninguém que tenha acompanhado a cerimónia. Até pensava que o Jorge usualmente costuma ser a única exceção nestas coisas e costuma seguir tudo. Até perguntei ao Jorge, ele disse que seguiu, mas muito ao de leve, portanto nem o Jorge ligou à cerimónia de 25 de novembro e, portanto, ninguém ligou a isto. E realmente eu não faço ideia do que é que disseram nos discursos do 25 de novembro. Isso não chegou às notícias. Portanto, a única forma que houve do 25 de novembro não passar despercebido nas notícias foi a Guerra das Flores. Isso, de facto, fez as aberturas dos telejornais. E, portanto, copas para isso. Portanto, se não fosse a Guerra das Flores, ninguém tinha ligado nada a essa cerimónia. Que é uma cerimónia, portanto, e diga-se de passagem, que é interessante, eu não me lembro de ter visto ramalhianos de rosa branca nas imagens que temos do 25 de novembro. Nem ramalhianos, nem ninguém, não é? Mas pronto, mas de alguma forma agora ficou convencionado que a rosa branca é o símbolo do 25 de novembro. E pronto, era só Mas foi importante assinalar a data? Eu acho que sim, que isto foi importante e desde o início que foi mal preparada, quer
inicialmente por Pedro Adão e Silva, que a queria ignorar, quer depois pelos partidos mais à direita, que o quiseram fazer como contraponto e não como complementaridade, como contraponto ao 25 de Abril. Mas pronto, eu até admito que nos discursos não tenham sido assim. Imagino que tenha havido bom senso por parte dos deputados do PSD, mas cá está, eu não segui os discursos, portanto na verdade não sei. Mas deixa-me só aqui terminar. A descrição da Guerra das Rosas é divertida, não é? Porque da Guerra das Rosas e dos cravos, não é? Portanto, a Guerra das Flores. Porque realmente tivemos os deputados de esquerda, ou muitos deputados de esquerda, a levar cravos vermelhos, depois uns deixaram os cravos vermelhos em cima das rosas brancas, depois André Ventura tirou, também ouvimos ele muito exaltado a dizer que hoje era dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, depois o deputado do PSD que foi discursar voltou a pôr os cravos vermelhos. Tudo isto é muito bonito. E também nos discursos, também vi nas imagens da televisão, pessoas a segurar o cravo assim com um ar muito emocionado, como se tivessem ali de punho erguido a combater o fascismo. Portanto, olha, acho que foram as flores que trouxeram, que deram algum interesse à cerimónia e, portanto, isso merece copo, acho. O que fica mais desta cerimónia, Jorge, é essa imagem, é a forma e menos a substância? Sim, eu acho que esta situação, o 25 de novembro teve um problema. O que o Luís estava a dizer, no fundo, de nada ter ficado destas cerimónias, é que o problema disto é que 99% dos portugueses é muito perto disso. Contrariamente ao 25 de Abril, para a maioria das pessoas, o 25 de Novembro é uma data que não tem a importância histórica. Ela é uma data importante, mas para a maioria das pessoas, simbolicamente, as pessoas não dão o mesmo peso ao 25 de Novembro que dão ao 25 de Abril. É evidente isto. Isto, o que eu estou a dizer, é uma banalidade. Há, aliás, de resto, vários estudos de opinião que foram feitos, por exemplo, pelo ICS, na altura dos 25 anos, dos 40 e agora dos 50 anos do 25 de Abril, e isto aparece lá muito bem espelhado. O 25 de Novembro é uma data que as pessoas percebem a importância, e naturalmente tem muita importância política, mas do ponto de vista popular, digamos assim, não tem remotamente nada a ver com o 25 de Abril. E quer dizer, eu ouvi 2 discursos apenas, confesso. Ouvi André Ventura aos gritos, com a sua verba habitual, quer dizer, não disse nada especial, fez aqueles ataques, tudo é mau, tudo é péssimo. Enfim, eu acho que há uma coisa que André Ventura devia parar para pensar, que é alguém da condição social dele, antes do 25 de Abril, nunca poderia sonhar, por exemplo, ter um doutoramento ou sequer ser deputado. Provavelmente, como ele próprio disse, ia ser taxista. Isso foi as palavras dele à altura. E o outro ia ser taxista como ao pai. E, portanto, não foi o 25 de Abril, mas foi o Portugal moderno que foi construído depois do 25 de Abril que permitiu que pessoas como ele ascendessem, e muito bem, atenção, isto é bom, mas portanto nem tudo é o drama total que ele pinta. E depois, gostei muito, acho que Marcos Prestrelo fez um muito bom discurso, muito equilibrado e sólido, digamos, a reclamar, digamos, a posição histórica do Partido Socialista, até contra, de resto, um certo revisionismo que foi feito por gente como Pedro Nuno Santos e a ala mais à esquerda do PS. Deixemos essa guerra de flores e passemos para a guerra, essa a sério na Ucrânia. Não tarda a fazer 4 anos. Em plenas negociações do plano de paz, Vladimir Putin vem ameaçar lutar, e as palavras são do presidente russo, até que o último ucraniano morra. É uma carta de paus que trazes aqui, Jorge. Os ultimatos de Putin à Ucrânia deviam ter aliás, os ultimatos de Donald Trump à Ucrânia deviam ter outro destinatário para que haja um acordo efetivo? Esse destinatário ser Putin? Claro que deviam, mas os Estados Unidos decidiram conscientemente, esta administração decidiu trair o Ocidente, e acho que é esta a palavra, pelo menos é a maneira como eu me sinto, e deixaram objetivamente ser aliados da Europa, da ideia até da manutenção da ordem mundial que eles próprios criaram, que é a coisa mais... uma pessoa fica estupefacta, porque os Estados Unidos criaram uma ordem mundial depois de 45, com um conjunto de instituições, de regras, e das quais eles foram os grandes beneficiários, convém dizer. Estou a falar de uma ordem mundial que inclui coisas como a Organização Mundial de Comércio, a ONU, enfim, há uma teia de poder que os Estados Unidos teceram ao longo dos últimos 80 anos, e eles decidiram agora que não querem, que aquilo que é mau.
E, portanto, eu acho que eles vão perceber rapidamente, daqui a uns anos, que estão a cometer um suicídio coletivo e que estão a deitar 80 anos de liderança mundial pelo cano abaixo e que rapidamente vão perceber que a China está a bater da porta. Infelizmente, a situação da Ucrânia é muito delicada, incluindo internamente. Há corrupção a rodos dentro da Ucrânia. Enfim, não há, o aparelho de Estado ucraniano não tem capacidade para fiscalizar, especialmente numa situação de guerra, como é que as quantias astronómicas de dinheiro estão a ser gastas, está a entrar dinheiro por todos os lados. E, por outro lado, o problema de tudo isto é que a Europa continua a viver das suas quimeras. A Europa, durante muitos anos, convenceu-se que os Estados Unidos eram um aliado sólido e para a vida, e, na verdade, eu não culpo, quer dizer, eu não consigo culpar as élites europeias, porque, de facto, havia grandes incentivos para... Ninguém pensaria que os Estados Unidos, de repente, fossem virar as costas desta maneira. Não é a Europa sequer, é a tudo que eles próprios representaram durante 80 anos. E, portanto, o problema é que neste momento nem todo o dinheiro do mundo conseguiria ajudar a Ucrânia, porque há imensas coisas, estou a falar, por exemplo, material bélico e outras coisas como intelligence e não sei o que mais, que só podem ser fornecidos pelos Estados Unidos. Há coisas que só os Estados Unidos produzem, pelo menos no curto prazo. A Europa pode produzir, mas daqui a 10 anos, quando já será tarde demais para a Europa. E, portanto, o momento é crucial e eu espero que os líderes europeus e Zelensky consigam, dentro do possível, perceber que neste momento já têm que agir em modo de contenção de danos e em modo de tentar influenciar algumas figuras dentro da administração americana e até alguns senadores mais da velha guarda para tentarem um acordo que neste momento seja apenas uma mitigação dos danos e o acordo possível, porque já não haverá um bom acordo para a Ucrânia. As negociações continuam e vão continuar. De resto, Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, vai reunir-se também com Putin na próxima semana. Fica por aqui a primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já a seguir. Jogada da semana no Fora do Baralho. O orçamento da manta curta vai ter de esticar para acomodar, por exemplo, o fim das portagens em algumas autoestradas no próximo ano, isenção total na A25, parcial na A2 e na A6. Susana Peralta, tivemos, como classificou o PSD, um consórcio entre PS e Chega. Já vimos este filme no ano passado. Justificam-se estas isenções? Quer dizer, se as isenções justificam ou não, eu não sei, no sentido em que isso de facto dependia de um estudo mais cuidadoso acerca das ligações disponíveis. Eu acho que é muito importante, efetivamente, para as pessoas que estão mais em zonas menos litorais, terem boas ligações rodoviárias. É importante ver as alternativas, é importante ver se as alternativas não pagas são ou não são, se garantem as condições de segurança. Eu não sei, também não sei se o Chega e o PS sabem, atenção, portanto eu não tenho resposta para isso. Eu acho que há boas razões para não haver portagens em zonas que realmente não têm, quer dizer, nós não temos ferrovia, é aquele desastre que nós sabemos, o transporte em Portugal fora das zonas urbanas e mesmo nessas é medíocre. Pronto, agora, se isto é um consórcio entre o PS e o Chega, quer dizer, isto faz tudo parte de um debate orçamental que é disfuncional, portanto, a mim custa muito vir criticar a oposição que, efetivamente, ao aprovar este tipo de medidas que, no fundo, reduz a receita do Estado, atrapalha um bocadinho as contas do Ministro das Finanças, não é? Mas, por outro lado, liga-se um bocado até com o que o Nuno disse na primeira parte, é um governo minoritário que não faz o seu trabalho de casa prévio de se concertar com os partidos da oposição para chegarem a um documento que depois tenha, de facto, condições para ser aprovado sem estas mudanças a trouxe-moche, não é? Estas mudanças avulsas. E também há uma lei de enquadramento orçamental que prevê uma orçamentação em 2 etapas e a lei das grandes opções supostamente já tinha que ter
um quadro plurianual de despesa previsto por áreas orgânicas, enfim, pelos diferentes ministérios. Agora, supostamente, já temos a orçamentação por programas, mas pronto, por categorias, por assim dizer, de despesa. Quer dizer, se houvesse alguma racionalidade no debate, se fossem respeitadas as etapas, se o governo não se comportasse como bem tem aqui o orçamento e agora aprovem-no, se faz favor, porque nós é que somos o governo e nós é que mandamos nisto, depois eu vinha para aqui, eu teria mais legitimidade para vir para aqui e criticar a oposição por fazer estas coisas. Assim, não me parece, e certamente não acho que há um consórcio, quer dizer, há uma proposta, depois os partidos da oposição que estão sentados no hemiciclo pensam, isto para mim faz sentido, não faz, e votam a favor ou contra ou abstêm-se. Podem ou não baralhar as contas, estas medidas que foram aprovadas pela oposição, Nuno, e encaminhar eventualmente o país para o déficit? Sendo que há entidades como o Conselho de Finanças Públicas que admitem, e já admitiam antes do orçamento ser aprovado, que o país pode entrar em déficit no próximo ano. Exato, portanto, não parece que sejam estas medidas por si só que vão criar o problema. Já há várias entidades, a própria União Europeia, mas várias entidades independentes em Portugal levantaram questões sobre as estimativas muito otimistas do governo. Agora, parece-me que há aqui 3 pontos fundamentais. Um é o que a Susana já disse. Este governo comporta-se como um governo maioritário, portanto, ele não fez o trabalho de casa, ele não reuniu, nem fez o orçamento em conjunto com parceiros parlamentares, nem sequer com a Iniciativa Liberal, que era supostamente o seu parceiro privilegiado. Portanto, o governo é o segundo orçamento que faz, em que se comporta como governo maioritário. Não se senta à mesa para trabalhar com partidos da oposição. O segundo problema, como também tu própria, Vanessa, indicaste, é que começa a ser o cobertor curto, porque o governo, no primeiro orçamento que teve, pelo contrário, foi extremamente generoso. Neste orçamento, que ainda não é de austeridade, é só mais exigente na sua despesa, assim dizia, não vão fazer cortes, é simplesmente mais exigência na despesa, começa a ter um problema, é que as contas não acertam. E, portanto, o governo está com uma margem muito curta entre fazer um orçamento que começa a parecer austeritário e continuar a querer comprar votos, porque tem umas eleições presidenciais onde há um candidato seu e depois, obviamente, depois do verão, está tudo em aberto. E há um terceiro aspecto que eu quero focar, que é o regime precisa de teatro, porque isto é o segundo orçamento que é viabilizado pelo Partido Socialista. Portanto, isto é um governo da AD viabilizado pelo Partido Socialista. Ora, a AD e o PS precisam de disfarçar, têm que disfarçar essa situação. Portanto, têm que fingir que o PS, que é a bengala da AD, ao mesmo tempo é a oposição à AD. E, portanto, esta cena de conluios com o Chega e de ter outras medidas também é parte de um teatro que o governo tolera, porque é fingir que há alternativa orçamental entre a AD e o PS. Não é, porque o PS é a bengala da AD, e evidentemente o líder do PS já disse em 2026, para o orçamento 27, vamos ver, mas isto é claríssimo. Mas a alternativa é o Chega? Não, o Chega já disse que não vai viabilizar, nem tem tendência, o Chega quer eleições. Estou a dizer futuramente. Futuramente, porque o Chega tem interesse em ter eleições. Por isso é que o Ventura é candidato presidencial para preparar eleições legislativas onde o Chega possa objetivamente ganhar. O PS é que tem pavor de eleições neste momento. Por muito discurso que faça, que ganhou as autárquicas e que tem mais eurodeputados, aquelas maravilhas todas do PS. O PS não quer eleições, tem pânico de eleições. Portanto, tem que viabilizar o orçamento da AD. Mas não pode dizer que é a bengala da AD. Portanto, tudo isto parece um teatro até bem conseguido entre a AD e o PS, que fingem que são contraditórios, quando na verdade um é a bengala do outro pela segunda vez desde que a AD é governo. Houve aqui além da questão das portagens, houve outra derrota para o governo, apesar de ter visto o orçamento aprovado. Neste caso, uma medida que foi chumbada, o travão à atualização de propinas. Portanto, o governo queria atualizar, mas o Parlamento acabou por pôr aqui um travão. Luís, eu creio que já aqui falaste noutros programas sobre este famigerado tema. Sim, mas deixa-me aqui fazer primeiro uma análise aqui um bocadinho política. Sim, sim. Aqui o que me parecia, quer dizer, o Chega sempre se mostrou disponível para o descongelamento das propinas. Aqui o que me parece que aconteceu é que de repente se lembraram que dentro de poucas semanas ia haver eleições presidenciais e, portanto, André Ventura não quis que lhe dissessem nos próximos debates dizer as propinas vão aumentar por sua causa. Pronto, eu penso que esse é o motivo para este volte-face. E já agora acho que é bom para o Governo e também para o Ministro da Educação e do Ensino Superior perceberem isto e perceberem aquilo que o Nuno já referiu várias vezes, que é que não têm a maioria absoluta e que, portanto, não podem pensar que impõem o que querem sem negociar e não podem dar como adquirido que conseguem implementar as suas políticas. Portanto, este é um ponto. O segundo ponto que eu queria fazer
já respondo à tua pergunta diretamente. É necessário separar nesta discussão sobre as propinas o que se passa com as propinas de licenciatura das de mestrado. Reduzir ou congelar ou até acabar com as propinas de licenciatura é uma coisa argumentável, é defensável. Eu sou contra, portanto, fique claro, eu sou contra isso. Preferia que elas se descongelassem e pelo menos fossem atualizadas com a inflação, mas num quadro do financiamento, de uma discussão mais alargada do financiamento do ensino superior, é perfeitamente justificável que o seu congelamento ou até a sua redução. Portanto, aí não é nada que me choque. O que se passa com os mestrados é que me choca verdadeiramente, porque com os mestrados o que existia até há uns anos, e que existe ainda hoje, é uma total selvageria, é uma selva. E por esse país fora temos, por mestrados com o mesmo nome, digamos assim, que numas universidades se cobram 2 ou 3 mil euros e que noutras se cobram 18 ou 19 mil euros. E o que se fez foi congelar esta selvageria. Esta selvageria está congelada desde 2020. Portanto, não é propriamente... Quando se mantém as propinas congeladas, não se está a regular o mercado. Está simplesmente a congelar as desigualdades que existiam há meia dúzia de anos. E isto é o pior dos mundos. É que não temos nem um mercado livre que permitisse às universidades ajustar-se, porque, na verdade, aqui, a nível de mestrados, isto funciona quase como um ensino privado, como um mercado privado. E, portanto, não se permite que o mercado ajuste, e que universidades onde haja excesso de procura possam aumentar as propinas e que as outras possam reagir ao contrário. Quer dizer, não permita uma universidade que vê a sua procura aumentar poder ajustar-se e aproximar-se das outras que cobram mais dinheiro. Portanto, isso é impedido. E, por outro lado, também não há regulação nenhuma, porque, lá está, não há regulação nenhuma, não se está a reduzir, não se está a harmonizar os preços, não se está a garantir que no país inteiro toda a população tem acesso aos mestrados. Nada disso é feito. E isso é perfeitamente irracional e surreal e choca-me, não do lado do Chega, porque do Chega isso nada me choca, mas choca-me que o PS não veja isto e que o PS não consiga separar uma discussão da outra. Susana Peralta, querias acrescentar? Quero acrescentar 2 números que eu acho que são importantes. Em 2023 havia 55% de cobertura de creche, portanto apenas um pouco mais de metade das crianças tinha lugar em creche. E em 2025, em setembro, agora ficaram 10 mil crianças sem vaga no pré-escolar. E, de facto, eu sou totalmente sensível a tudo, concordo com tudo o que o Luís disse. Isto é uma crítica ao Parlamento, estarmos a discutir 13 euros anuais de propina de licenciatura para supostamente promovermos a igualdade de oportunidades quando convivemos com esta desgraça no início do percurso educativo das crianças, que é desde que nascem, é alguma coisa que a mim me choca sempre. Tenho sempre vontade de ir lá me mandá-los calar. E por isso é que deixas aqui esta comparação. Há pouco o Nuno Garopa estava aqui a falar da marca que deixa este orçamento, a viabilização do PS, o facto de ser aqui poder ser interpretada como uma bengala do governo e os efeitos que isto também pode ter nas presidenciais. Olhando para presidenciais, já agora, Jorge, há uma nova sondagem hoje. Gouveia e Melo e André Ventura são favoritos para chegar à segunda volta. Temos aqui António José Seguro longe do pódio, com apenas 10%. Que ilações é que podemos tirar desta sondagem, que dá também, por exemplo, a João Coutinho Figueiredo não ultrapassa os 3%? Bem, eu acho que há 3 ilações fundamentais. A primeira é que talvez a bolha mediática e a narrativa da bolha mediática seja bastante diferente daquilo que é o desejo real dos eleitores. Eu confesso que fiquei bastante surpreendido porque, talvez enganado pelo momentum que a própria bolha mediática está a criar, eu estava mais ou menos convencido que, por exemplo, Marcos Mendes estaria a solidificar um primeiro lugar e estava à frente, digamos assim. E, portanto, surpreendeu-me esta sondagem, confesso.
Por outro lado, se nós olharmos para algumas das perguntas que foram feitas na sondagem, para além da pergunta da intenção de voto, percebe-se porque é que Marcos Mendes não está a ser tão eficaz e não está a conseguir. E a mesma coisa com António José Seguro. Se repararmos, a maior parte das pessoas, no fundo, diz: bem, nós precisamos é de um presidente não só mais interventivo, mas um presidente que obrigue o governo a fazer, no fundo, a tomar medidas, a fazer reformas, a mudar qualquer coisa no país. E, portanto, aquele discurso de hélico doce de Marcos Mendes, de Seguro, do Centrão, do presidente, que é mais ou menos que vai cultivar uma aura de imparcialidade e com muita calma, aparentemente isso não está a pegar nos eleitores, está a pegar muito mais pelo contrário. Portanto, o discurso de Ventura, que é um discurso claramente de ruptura, e um discurso em que ele diz com muita força que o presidente, no fundo, ele quer presidencializar o regime e forçar o governo a fazer um conjunto de coisas, e ao mesmo tempo o Gouveia e Melo, apesar de estar a ter uns debates um pouco toscos e notoriamente onde se está a notar que, enfim, não tem muita preparação de debates, o que é natural, ele não é um político profissional, e, portanto, isto nota-se e, portanto, é interessante olhar para a sondagem sob esse ponto de vista. Eu vou terminar dizendo, se os resultados desta sondagem se confirmarem, será a maior derrota de sempre, digamos, do regime. Isto é, porá o regime completamente no divã e será a maior derrota de sempre de PS e PSD, e será aí, os dois perderão igualmente, porque pela primeira vez desde 76, enfim, Ramalhianes é um caso um bocadinho especial, mas pela primeira vez desde a fundação do regime, não vão estar nenhum nem outro. Não estar um já era surpreendente, não estarem os dois é uma catástrofe total para os dois, e é a prova cabal que o modelo político que ambos os partidos defendem é um modelo absolutamente esgotado e que está a ser mantido, digamos, como se costuma dizer, está ligado à máquina neste momento, e cada governo que passa é mais desesperante perceber a incapacidade destes partidos, um e outro, fazerem o que quer que seja que mude realmente o país e que faça às pessoas, digamos, pensarem novamente que aqueles partidos podem representar alguma coisa no futuro. E isto deveria fazer ambos os partidos refletir, porque se as coisas não mudarem verdadeiramente, é uma questão de tempo até Ventura chegar lá, seja nas presidenciais, seja em legislativas. Aqui na Rádio Observador tivemos esta sexta-feira no programa A Caminho de Belém um representante da candidatura de João Coutinho Figueiredo, Jorge Miguel Teixeira, que comentou a sondagem e disse, Luís, que é uma sondagem muito estranha. A Iniciativa Liberal está a questionar um pouco de onde é que isto vem. Eu, apesar de tudo, não me choca que essas pessoas façam o seu papel, e o seu papel é desvalorizar a sondagem, percebo perfeitamente, e, diga-se de passagem, esta também é a minha opinião subjetiva, acho que há uma tendência desta Casa de Sondagens para subestimar votações da Iniciativa Liberal, e neste caso do candidato da Iniciativa Liberal. Mas isso é uma coisa. Outra, e pronto, e acho normal que mandem as pessoas da IEL dizer isso e desvalorizar a sondagem. Outra coisa é ver um candidato a Presidente da República, como o Coutinho Figueiredo, que pôs a circular no Twitter um vídeo a pôr verdadeiramente como hipótese em cima da mesa, quase como o mais provável, de se tratar de uma sondagem que pretende manipular a opinião dos portugueses. Bem, isto é uma acusação gravíssima, gravíssima mesmo, que põe em causa a honorabilidade profissional de muita gente, e de muita gente, alguma delas muito respeitável, e aqui declaração de interesses, uma das pessoas que trabalha nesta casa de sondagens do ICS, ISCTE, é o Pedro Magalhães, que é meu coautor e grande amigo, portanto, isto choca-me, e também diga-se passagem que alguém que aproveitou uma sondagem, não sei quantas já houve, mas uma, em que ficou à frente de António José Seguro por 0,5 pontos ou por 0,2 pontos, uma coisa que
que não passa, obviamente, de um empate técnico. E andou aí a manifestar-se e a falar em todas as... e a falar em entrevistas e a fazer tweets e outros posts nas redes sociais, a dizer que já ia em quarto, que já tinha ultrapassado que já só faltava ultrapassar 3. Uma pessoa que faz uma festa dessas com base numa sondagem, depois, quando a seguir vem uma sondagem desfavorável, não pode reagir com tão pouco fair play. Quer dizer, uma coisa é dizer que não acredita na sondagem e que a casa de sondagem e que aquela casa de sondagem sistematicamente o subestima. E tem razão. Ou, pelo menos, eu subjetivamente considero que ele tem razão. Outra coisa são as acusações e insinuações que andou a fazer, que são verdadeiramente inadmissíveis. Nuno Gropa, já agora, esta sondagem espantou-te? Esta sondagem, repara, as sondagens neste momento são uma arma que vai em direções opostas, pela simples razão de que não é como nas legislativas, em que há 2 partidos nos 30%, havia o Chega nos 15% e o resto abaixo de 6%. Neste momento há 3, 4, 5 candidatos que estão entre 10% e 20%. Com sondagens de 500, 600, 700 por via telefónica, é evidente que as sondagens para as presidenciais não vão ser esclarecedoras até ao fim, a não ser que haja, por surpresa, para minha surpresa, um candidato que a certa altura já está a uma distância tal que está completamente fora da margem de erro. Portanto, nós temos que admitir que vai haver 3, 4, até 5 candidatos que vão estar empatados até ao fim e que não vai ser possível identificar realmente tendências até ao dia da votação. Em relação especificamente a esta sondagem, eu parece-me que a IEL, tal que o Luís e o Jorge já indicaram, há um certo exagero, porque a IEL fez este papel nas legislativas, em que andou sistematicamente a criticar o ICS e ISCTE, porque era subestimada, enquanto as restantes sondagens davam a IEL 6, 7, 8%, e depois a IEL ficou onde ficou. Tanto que o seu líder acabou por se ir embora. Portanto, é possível que esta sondagem subestime Coutrinho. Mas também é possível que as sondagens que põem Coutrinho em quarto lugar, como dizia o Luís, subestimem. Vamos ver. O problema aqui é que há muito nervosismo e depois há aqui um problema. É que um problema estrutural que tem a ver com o país ser pobre, é que os candidatos presidenciais, tirando os que vêm de partidos com muitos recursos, não têm as suas próprias sondagens. Isto não é como em Espanha, já nem falo dos Estados Unidos ou do Reino Unido. De Espanha, em que os partidos, os candidatos têm todas as suas casas de sondagens e não precisam andar a ver as sondagens na comunicação social. O problema aqui é que o país é tão miserável neste aspecto que todos vão atrás das 3 casas de sondagens ou 4 casas de sondagens que existem. Deixa-me só dizer-te uma coisa para finalizar e com isso calma. Há aqui depois uma questão curiosa nestas eleições. É que nós temos uma multiplicidade de candidatos, mas os candidatos identificam-se mais ou menos partidariamente, mas ninguém se assume como o continuador do atual Presidente da República. Nem Marques Mendes diz que é o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. O que vem também distrair bastante nestas sondagens, porque em parte isto tem a ver com a avaliação que se faz do mandato de Rebelo de Sousa. Ora, os portugueses continuam a dizer que amam Marcelo Rebelo de Sousa, segundo esta própria sondagem, 2/3 dos portugueses amam Marcelo Rebelo de Sousa, mas ninguém quer ser o candidato de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, há aí uma inconsistência qualquer entre aquilo que as sondagens dizem e aquilo que as pessoas percebem que é a realidade do país. Todos os candidatos se vão demarcando do atual presidente. Não tivemos tempo de falar sobre o PRR, esse desafio para o próximo ano, mas certamente ficará para outros programas. A Susana Peralta ainda vai regressar no domingo para responder às perguntas dos ouvintes, logo pela Fresca, às 8h45 em FM. Fica também logo disponível em podcast. Envie as suas perguntas para fora do baralho, @observador.pt. Eu sou a Vanessa Cruz. Bom fim de semana.